redação. A escola será coordenada por seu diretor e vice-diretor com o auxílio de assessor-chefe. Parágrafo 1º. O diretor e o vice-diretor deverão ser bacharéis em Direito com comprovada experiência acadêmica e serão indicados pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 2º. A atuação do diretor e do vice-diretor da escola é honorífica e não remunerada, podendo o tribunal arcar com eventuais despesas de deslocamento para cumprimento de suas atribuições. Aprovada a previsão de atuação conjunta de um diretor e de vice-diretor, propõe-se no artigo 6º as seguintes atribuições, e aí estão lá relatadas. Além disso, a direção da escola continuará contando com a colaboração de um conselho consultivo. São essas as breves alterações. Indago dos eminentes colegas se há alguma divergência. De acordo, presidente. Não havendo nenhuma divergência, aprovada a resolução. Chamo também um segundo processo administrativo, lista tríplice 0600-340-85-2020. A origem é Goiânia. Relator é o ministro Sérgio Banhos, interessado o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Passo a palavra ao ministro Sérgio Banhos para seu relatório e voto. Senhor presidente, senhores ministros, em primeiro lugar, boa noite. Eu digo que cuida-se de lista tríplice destinado ao preenchimento de vaga de juiz titular da classe jurista do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, em face do término do segundo biênio do Dr. Luciano Mitânios Rana, que ocorreu em 4/6/2020. A lista é composta pelos advogados Ayrton Fernandes de Campos, Flávio Buenaduce Borges e Márcio Antônio de Souza Moraes Júnior. Eu prossigo dizendo que, na linha da manifestação da assessoria consultiva, todos os advogados indicados preencheram os requisitos objetivos descritos na Resolução 23.517. Quanto ao primeiro indicado, o advogado Ayrton Fernandes de Campos, foram apresentadas certidões positivas cíveis para os processos 416.455, 261.257, acompanhadas das respectivas certidões narrativas circunstanciadas, das quais se infere o seguinte. E aqui, senhores ministros, eu peço vênia para uma exposição um pouco mais detalhada dos feitos, para que vossas excelências possam ter clareza dos fatos e formar a melhor convicção. Quanto ao processo 416.455, trata-se de ação de investigação de paternidade em que os herdeiros, dentre eles o Dr. Ayrton Fernandes de Campos, foram chamados a integrar o polo passivo da demanda em razão do falecimento do requerido. Quanto ao processo 261.257, em síntese, trata-se de ação de exigir contas propostas por Osias de Aquino Sodré, em face dos advogados Marivalda da Silva Lima Ramos, Laíse Andréia Feliz e Ayrton Fernandes de Campos, com o valor da causa estipulado em R$ 62.683,65, em razão do recebimento de alvarás de levantamento de valores sem o devido repasse ao autor. O autor relata que os advogados requeridos foram intimados em 26/11/2009 e em 25/3/2010 para receberem os alvarás de levantamento de números tais, tendo a advogada Marivalda da Silva Lima Ramos realizado os levantamentos e não efetuado os devidos repasses dos valores a ele. Em razão de não ter recebido a sua via do contrato de honorários, para saber qual a responsabilidade de cada advogado, o requerente procurou a advogada Marivalda e foi informado de que ela teria comprado uma fazenda com os valores recebidos e que logo pagaria todo o devido. O doutor Ayrton Fernando de Campos e a doutora Laíse Andréia Feliz, em sua defesa, aduzem ilegitimidade passiva, visto que o requerente, ao afirmar que os signatários patrocinaram as referidas demandas, falta com a verdade, pois não foi apontado nenhum ato processual por eles praticado. Argumentam que o simples fato de seus nomes constarem na procuração, sem que tenham praticado nenhum ato processual, não os obriga a prestarem contas,
especialmente por nunca terem tratado com o autor e nem sequer o conhecerem. O autor defende que, embora os comprovantes indiquem que os valores foram levantados pela primeira demandada, os demais requeridos são igualmente responsáveis pelos atos por ela praticados, visto que permitiram que seus nomes constassem do instrumento procuratório. A requerida Marivalda da Silva Lima Ramos apresentou contestação, aduzindo que somente ela foi autorizada a efetuar o levantamento de numerários por iniciativa do próprio autor, que lhe outorgou autorização específica para esse fim. Postula a exclusão da demanda dos advogados Laíse Andréia Feliz e Ayrton Fernandes Campos, demais requeridos, sob o argumento de que a relação jurídica entre eles e o autor não se materializou, visto que não houve prática de atos processuais, embora o nome deles conste da procuração. Está pendente de exame tanto a contestação apresentada pela requerida Marivalda, quanto o mérito da aludida ação, conforme se extrai da consulta processual realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. No que diz respeito ao segundo indicado, o advogado Flávio Buenadutti Borges, foram apresentadas certidões positivas cíveis para os processos de números tais e tal, os quais ainda estão... Vossas Excelências estão me escutando? São fogos, isso? Tem fogos aqui. Os quais ainda estão em fase de instrução processual. Doutor Ministro Banhos, só um minutinho, que não dá para ouvir. Pior que são 20 pessoas, mas são idosos. Ministro Banhos, isso deve constar do seu voto, hein? Torcida organizada. É quase um Réveillon no Rio de Janeiro. Vamos lá. No que diz respeito ao segundo indicado, o advogado Flávio Buenadutti Borges, foram apresentadas certidões positivas cíveis para os processos de número tal e tal, os quais ainda estão em fase de instrução processual, tendo significado que, na ação primeira, ela diz respeito à ação de indenização proposta pelo Dr. Ismar Restolando Garcia, em desfavor de Henrique Tiburcio Pena e mais 16 advogados, incluindo o ora segundo indicado, por suposta ofensa à honra cometida em pleno pleito eleitoral classista da OAB de Goiás no ano de 2012. Já a ação de número tal consiste em feito de indenização movida por Rodolfo Pereira Lima Júnior, em que postula a indenização por dano material causado em razão de acidente de trânsito envolvendo o veículo do filho do indicado, o qual se estava, à época, registrado em seu nome. Por fim, e aqui eu trago o precedente do ministro Napoleão, que diz que, conforme o entendimento desta Casa, a circunstância de um dos integrantes da lista figurar no polo passivo de ação judicial não é suficiente por si só para macular sua idoneidade moral, e também precedente do ministro Barroso, que não vou citar, está na última página do voto. E, por fim, já em conclusão, eu digo que, ante as peculiaridades dos casos, a existência de sobreditas ações cíveis propostas contra os advogados Ayrton Fernandes de Campos e Flávio Buenadutti Borges não são, no meu entender, suficientes para configurar situação desabonadora à idoneidade moral dos indicados, sobretudo porque o mérito de tais ações ainda não foi objeto de julgamento, e voto no sentido do encaminhamento da lista tríplice ao Poder Executivo. É como voto, senhor presidente. É porque eu estou localizado no extremo oposto, de modo que os fogos espocavam aqui, eu não consegui ouvir Vossa Excelência, por isso que eu interrompi brevemente. Não, fez mas muito bem, eu também estou nessa ponta mais próxima ao TST, alguns pois andares então. Abaixo de Vossa Excelência. Então, mais barulho ainda. Desculpe, pois então, inclusive. Indago se algum dos colegas tem posição divergente em relação ao voto do ministro Sérgio Banhos. Não havendo, prevalece, portanto, também o acompanho, lista tríplice a ser encaminhada ao Poder Executivo.
Em razão de o ministro Sérgio Banhos estar impedido para a... Então, já estamos dando isso em sessão jurisdicional. Então, estou encerrando a sessão administrativa e dando início à sessão jurisdicional. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional realizada em 4 de junho de 2020. Presidência do senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Presentes os senhores ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Og Fernandes, Luiz Felipe Salomão, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos. Vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Renato Bril de Góes. Às 10 horas e 38 minutos foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da anterior. Foram julgados 15 processos, a sessão foi encerrada às 11 horas e 5 minutos. Não havendo nenhuma objeção, declaro aprovada a ata. Em razão do ministro Sérgio Banhos estar impedido no processo jurisdicional subsequente... É suspeição, senhor presidente. Suspeição. Em razão da suspeição do ministro Sérgio Banhos, eu vou apregoar a lista de Sua Excelência para que, em seguida, Sua Excelência possa se retirar. Será substituído pelo ministro Carlos Mário Veloso Filho. Então, apregou da relatoria do ministro Sérgio Banhos o agravo interno constante da lista, que foi previamente divulgada na internet e é fixada no quadro de entrada do plenário. O ministro Edson Fachin pede vista. Exatamente, senhor presidente. Senhor eminente ministro relator, assim é que ia ser, e o colegiado também. Então, proclamo o resultado parcial. Após o voto do relator, negando provimento ao agravo interno, pediu vista o ministro Luiz Edson Fachin. Aguardam os demais? Aguardam os demais. Essa é a proclamação. Senhor presidente, peço licença, então, para me retirar, tá? Muito obrigado, ministro Sérgio Banhos. E aguardamos o ingresso do ministro Carlos Mário Veloso Filho. Presidente, já estou à disposição. Opa! Isso aqui está incompleto. Boa noite. Chamo para continuidade de julgamento conjunto ações de investigação judicial eleitoral número 0601-369-44 e 0601-401-49, ambas originárias de Brasília, sendo relator o ministro Og Fernandes. Autores: Guilherme Castro Boulos, da coligação Vamos Sem Medo de Mudar o Brasil, PSOL-PCB, sendo réus Jair Messias Bolsonaro e Antônio Hamilton Martins Mourão. E a outra, autoras Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima, da coligação Unidos para Transformar o Brasil, Rede PV. Igualmente réus Jair Bolsonaro e Antônio Hamilton Martins Mourão e Eduardo Nantes Bolsonaro. A questão central é a seguinte: saber se há elementos para cassar os mandatos e aplicar inelegibilidade aos réus com base no hackeamento do grupo Mulheres Unidas contra Bolsonaro, para fins de defacement, alteração do nome para Mulheres com Bolsonaro, número 17, publicação de postagens a favor dos réus e exclusão de membros, e seu enaltecimento pelos candidatos. Reporto o histórico do julgamento. Após o voto do relator, rejeitando os preliminares e julgando improcedentes os pedidos formulados nas ações de investigação judicial eleitoral, antecipou pedido de vista o ministro Luiz Edson Fachin. Aguardam os demais.
Portanto, pedido de vista do ministro Luiz Edson Fachin, a quem passo a palavra. Usarão da palavra, eventualmente, se necessário para algum esclarecimento, os seguintes advogados que estão presentes na sessão: doutor André Maimone, doutor Rafael Moreira Mota e doutora Karina Cufa. Ministro Luiz Edson Fachin, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, ministro Luiz Roberto Barroso. Saúdo os eminentes ministros deste Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, ministro Og Fernandes, ministro Luiz Felipe Salomão, ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, e hoje com a assentada eminente ministro Carlos Veloso Filho, compondo o quórum desse Tribunal Superior Eleitoral. Saúdo também o senhor vice-procurador-geral eleitoral, doutor Renato Bril, e os advogados que Vossa Excelência, senhor presidente, vem de referir e que acompanham esta sessão, a doutora Karina Cufa, doutor André Maimone e doutor Rafael Moreira Mota. Como Vossa Excelência vem de apregoar, trata-se de devolução de vista em duas ações de investigação judicial eleitoral. A primeira, tendo como representantes Guilherme Castro Boulos e coligação Vamos Sem Medo de Mudar o Brasil, PSOL, PCB, e a segunda, tendo como representantes Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima e a coligação Unidos para Transformar o Brasil, Rede PV, e tendo como representados Jair Messias Bolsonaro e Antônio Hamilton Martins Mourão, respectivamente, os senhores presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil. Senhor presidente, eminentes pares, o eminente ministro relator, então o ministro Jorge Mussi, sucedido na relatoria desse feito pelo eminente ministro Og Fernandes, o ministro Mussi apresentou em 26 de novembro do ano pretérito de 2019 o voto rejeitando as preliminares de litisconsórcio passivo necessário, de incompetência ou de atribuição desse Tribunal Superior Eleitoral para o julgamento do feito, em razão da prática de supostos atos abusivos por deputado federal, de conexão, de continência e de litispendência com outras ações de investigação judicial eleitoral, e ainda preliminares de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de provas e, no mérito, julgando improcedente as demandas. Portanto, Sua Excelência, o eminente ministro relator, afastou todas as preliminares e, em seu voto, julgou improcedente ambas as ações. Pedi vistas, ou seja, naquela assentada de 26 de novembro, e devolvi para julgamento o feito em 19 de dezembro de 2019, portanto, há alguns meses faz. O pedido de vista, senhor presidente e eminentes ministros, orbita a preliminar de cerceamento da garantia constitucional da ampla defesa em razão do indeferimento do pedido de prova pericial formulado nas alegações finais, essas alegações foram apresentadas nos autos da ação de investigação judicial eleitoral a 0601-369-44. De saída, permito-me registrar que acompanho o eminente ministro relator na sua análise das demais preliminares, apresentando a Sua Excelência e a todos que aderem à compreensão traduzida na relatoria do feito, as mais respeitosas vênias para divergir quanto à produção da prova pericial. O percussiente relatório apresentado pelo eminente ministro Jorge Mussi, então relator,
perscruta todos os aspectos do processo, de modo que peço licença para apresentar, na minha visão, um novo relato dos fatos processuais, até mesmo pelo tempo decorrido, e desta vez adstritos apenas ao universo da preliminar de cerceamento do direito de defesa, de modo a demarcar as balizas do voto a ser proferido. A questão que se busca dirimir desafia a percepção de que uma demanda judicial deve ser julgada improcedente em razão de o autor ter deixado de se desincumbir de seu ônus probatório. Como todos sabemos, é o que se colhe do inciso 1º do artigo 373 do Código de Processo Civil, quando o próprio Estado juiz, portanto, estamos diante de uma circunstância em face da qual uma demanda teve, no voto de Sua Excelência, o eminente ministro relator, a apreciação que eu julgo improcedente, em razão do autor ter deixado de se desincumbir de seu ônus probatório. Quando, à luz do próprio voto de Sua Excelência, o próprio Estado juiz, ou seja, o magistrado, o eminente ministro relator, indeferiu e limitou as vias de acesso e produção da prova pleiteada pela parte, à luz do que dispõe o caput do artigo 370 do Código de Processo Civil. Nesse ponto, me permito inferir da petição inicial da ação de investigação judicial eleitoral, protocolada pela coligação Vamos Sem Medo de Mudar o Brasil e por Guilherme Castro Boulos, a formulação de pedido de, cito, entre aspas, o que leio dos autos, abro as aspas, perícia cibernética na rede social ou ambiente informático e web, página em comendo. E ainda, a juntada de todo o processado no inquérito ou procedimento investigatório junto ao grupo especializado de repressão ao crime por meios eletrônicos da Polícia Civil do Estado da Bahia, que investiga o ataque à página do grupo no Facebook. Fecho aspas da citação que faço da página 15 dos autos. A seu turno, a coligação Unidos para Transformar o Brasil e Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima formularam um pedido em petição inicial de, abro aspas, envio de cópia do inquérito ou procedimento de investigação para apuração do ocorrido ao Grupo Especializado de Repressão aos Crimes por Meios Eletrônicos da Polícia Civil do Estado da Bahia, página 18 dos autos da respectiva AIGE. Em 20 de novembro de 2018, o então relator proferiu despacho no qual se lê ipsis literis, abro aspas. No que concerne à postulada perícia cibernética, a medida figura-se despicienda, porque, segundo informado pelos próprios representantes, a Polícia Civil do Estado da Bahia, por meio de seu grupo especializado de repressão aos crimes por meios eletrônicos, já investiga os fatos objetos desta ação, disse Sua Excelência, determinando no mesmo ato a expedição de ofício à Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia para que forneça, no prazo de 5 dias, preferencialmente em meio digital, cópia integral das apurações encetadas pela Polícia Civil daquele Estado quanto aos fatos noticiados nesta ação. Prossigo dizendo que, em razão da inexistência de resposta da Polícia Civil do Estado da Bahia, em 6 de fevereiro do ano pretérito, portanto, 6 de fevereiro de 2019, determinou-se a reiteração do ofício expedido à Secretaria de Segurança Pública da Bahia para que forneça, no prazo de 3 dias, preferencialmente em meio digital, cópia integral das apurações conduzidas pela Polícia Civil naquela unidade da Federação quanto aos fatos noticiados nesta ação, providência que restou igualmente frustrada. Ambos os investigantes, prossigo,
pugnaram pela renovação de ofício à Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Porém, a coligação Vamos Sem Medo de Mudar o Brasil e Guilherme Castro Boulos pleitearam no mesmo ato a expedição de ofício solicitando informações, abro aspas, ao Ministério Público da Bahia, Núcleo de Crimes Cibernéticos, protocolo número tal, aqui declinado, em nome de Maíra Mota Nunes, e subscrito por sua advogada Kelma Farias. Também requereram a expedição de ofício à 10ª Corpim de Vitória da Conquista, Bahia, pedido de instauração de inquérito protocolado em 21 de setembro de 2018, em nome de Maíra Mota Nunes, subscrito por sua advogada Kelma Farias. E, por fim, ofício à Superintendência da Polícia Federal da Bahia, pedido de instauração de inquérito protocolado em 24 de setembro de 2018, em nome de Maíra Mota Nunes e subscrito por sua advogada Kelma Farias, cito as páginas e os autos respectivos. Acrescento que, em relação aos novos pedidos apresentados, ainda que relacionados ao fato, não estão contidos no espectro da presente divergência, os novos pedidos, motivo pelo qual deixo de prosseguir na indicação de manifestações e decisões que com eles guardam pertinência. Os pedidos de registro foram deferidos em parte, como se lê do despacho que dou aqui o número da incidência processual. De Sua Excelência, o eminente ministro relator. Defiro em parte os pedidos formulados. Expressa-se ofício ao secretário de Segurança Pública da Bahia, Dr. Maurício Teles Barbosa, solicitando envio no prazo de 10 dias de cópia, preferencialmente em meio eletrônico, das apurações relativas aos fatos noticiados na referida ação em curso perante a Polícia Civil da Bahia. E acrescentou Sua Excelência, o eminente ministro Jorge Mussi. Deve constar do ofício que, segundo relatou a parte autora, foi realizado pedido de instauração de inquérito protocolado em 21 de setembro de 2018, em nome de Maíra Mota Nunes, subscrito por sua advogada Kelma Farias, perante a 12ª Delegacia Territorial da Capital e Região Metropolitana de Salvador, proferiu despacho, encaminhando cópia das declarações de Ludmila Santana Teixeira e informando a expedição de carta precatória para aquela 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior e também de ofício cobrando a devolução do expediente. A coligação Vamos Sem Medo de Mudar o Brasil e Guilherme Castro Boulos pugnaram por aguardar o término das investigações pela Polícia Baiana, pleito também escandido pela coligação Unidos para Transformar o Brasil e Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima, no incidente processual, na incidência processual que aqui me refiro. O então relator proferiu decisão na qual indeferiu a pretensão de aguardar a conclusão do trabalho investigativo policial, ressaltando que, em suas palavras, em vista o princípio da celeridade inerente aos feitos eleitorais, não é cabível aguardar o desfecho das investigações policiais, as quais têm por fim apurar a autoria de eventuais ilícitos praticados na internet. E, em seguida, decretou o término da instrução processual, assentando que, em suas palavras, os fatos já estão devidamente esclarecidos pelas provas amelhadas aos autos, podendo e devendo o magistrado proferir seu deciso isento de parcialidade, imune ao colorido político-partidário e, principalmente, alheio às paixões ideológicas, encerro a citação literal. Expostos os fatos, apresenta-se para o debate dialógico a compreensão de que a prova pericial cibernética almejada pelos investigantes, entendo, deve ser produzida. Em primeiro enfoque, revela-se presente a necessidade de realização dessa específica prova,
o direito da parte à produção probatória é inerente às garantias constitucionais e processuais, e nem de longe, antecipam qualquer juízo sobre o mérito da eventual prova que poderá ser produzida. As petições iniciais indicam que houve a invasão do perfil de Facebook denominado Mulheres Unidas contra Bolsonaro, com o objetivo de alterar diametralmente o conteúdo. Esse tipo de conduta é, por essência, praticado sob o palio de medidas de camuflagem digital destinadas a assegurar a proteção da identidade do agente invasor. Nesse contexto, a situação bem se diferencia das hipóteses que ocorre a publicação de notícias na mencionada rede social por meio de perfil anônimo, mas que registra número IP que permite rastrear o usuário violador das normas de propaganda eleitoral. O caso dos autos revela a peculiaridade de que o autor da invasão adotou medidas que dificultam a sua individualização e exigem uma atividade de investigação pautada por conhecimentos específicos de tecnologia da informação. Destaque-se que a informação sobre a autoria da invasão desempenha a função bivalente de pavimentar o prosseguimento da persecutio criminis pela Justiça Comum do Estado da Bahia e também a de permitir que as partes ora investigantes cumpram, em tese, o ônus probatório necessário de que os investigados tiveram participação direta ou indireta na conduta escrutinada ou ainda se com ela anuíram ou foram cientificados. Há, portanto, em meu modo de ver, relevância jurídica palpável para lastrear a pretensão de prova, de produção, melhor dizendo, de produção da prova cibernética. Este é um primeiro aspecto, senhor presidente e eminentes pares. Um segundo aspecto que me permito colocar em foco é o da viabilidade da produção dessa específica prova dentro do que se denomina, como sabemos, de AGE, desse tipo de ação de investigação judicial eleitoral. Ressalto no ponto que, embora seja necessário discutir a pertinência para o feito da produção e do próprio resultado eventual de uma prova pericial, em verdade, perquire-se a importação para os autos do resultado de prova oriunda de procedimento investigatório autônomo instaurado pela Polícia Civil do Estado da Bahia. Trata-se, portanto, de prova emprestada. O Código de Processo Civil permite essa modalidade probatória desde que observada a garantia constitucional do contraditório no processo destinatário da prova, como se lê do artigo 372 do Código de Processo Civil, que literalmente diz, e me permito reproduzir, é, portanto, da lei processual. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório, prevê esse artigo 372 do Código de Processo Civil. Ainda dentro dessa latitude de hermenêutica, deve-se ponderar a viabilidade da produção da prova dentro de uma perspectiva temporal. Na seara eleitoral, como todos sabemos, juízes e advogadas e advogados eleitoralistas, na seara eleitoral encontra-se o Estado juiz premido pela necessidade de imprimir celeridade aos feitos judiciais, inclusive por força do contido no artigo 97A da Lei 9.504 de 97, e também nos termos do inciso que consta o inciso 78 do artigo 5º da Constituição Federal, inciso 78º, que considera duração razoável do processo que possa resultar em perda de mandato eletivo
projetando o conceito constitucional de duração razoável do processo para o artigo 97-A da citada lei, levando em conta o período máximo de 1 ano contado da sua apresentação à Justiça Eleitoral. Portanto, levando em conta esta força do diploma legislativo citado e da imposição, por força do inciso que mencionei, de assento constitucional, de permitir às partes a duração razoável do processo e, mais do que isso, o amplo exercício do devido processo legal e da produção de provas necessárias ao pleno desempenho do contraditório e da ampla defesa. Acrescente-se a presença da duração dos mandatos eleitorais e o intervalo de eficácia de eventual período de inelegibilidade combinada como fatores necessários ao equilíbrio da equação temporal que deve reger a atividade jurisdicional na determinação de produção de prova em processos eleitorais. Embora seja sempre respeitável prestígio a celeridade dos feitos eleitorais, entendo com a devida vênia que a questão temporal não pode servir como óbice à observância das garantias constitucionais referentes ao desenvolvimento regular do processo e do próprio direito de ação. Deve, portanto, o direito à razoável duração do processo, no inciso 78º do artigo 5º que acabei de mencionar, deve esse direito ser lido à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e não como limitador destes. Como se sabe, restam ainda mais 30 meses para o término do mandato dos investigados que foram nele investidos pelo voto popular, de forma que a perspectiva temporal pode ser amainada em favor do pleno exercício do direito de se produzir provas. Por fim, não se deve olvidar da importância que ações de investigação judicial eleitoral originárias nesse Tribunal Superior Eleitoral desempenham na interpretação e aplicação do direito pelas cortes regionais eleitorais e pelos juízes eleitorais, realçando seu papel pedagógico de que o julgamento, com toda a vênia, assodado das demandas, sem a observância das garantias constitucionais que informam o devido processo legal, é conduta, em meu modo de ver, com todo o respeito, incompatível com a compreensão deste tribunal. Assim, entende-se que também sobre o crivo da possibilidade de produção da prova no caso concreto, inexiste óbice jurídico ao deferimento do pedido. Assentado assim esses dois aspectos, ambos os aspectos, deles extraio a possibilidade e mesmo a necessidade de atender ao direito de produção de prova pericial nos presentes autos, como elemento indispensável à pretensão dos investigantes de demonstrar ou não a existência de vínculo objetivo-subjetivo entre o perpetrador da conduta que ora se rotula abusiva e os investigados. Anote-se, por fim, que apesar das alegações finais ofertadas pelos investigantes nos autos 0601, 401, 49, que são os investigantes Maria Osmarina Marina da Silva, Vaz de Lima e Coligação Unidos para Transformar o Brasil, portanto, apesar das alegações desses investigantes serem silentes quanto ao indeferimento da prova cibernética, o eminente ministro, o relator, determinou o processamento e julgamento conjunto dos autos, de modo que os efeitos do acolhimento ou não desse questionamento preliminar, entendo, deva-se operar sobre ambas as ações. Concluo assim, senhor presidente, e nesse contexto, renovando as mais respeitosas vênias ao eminente ministro relator e a todos que lhe acompanham em sua compreensão, e proponho o acolhimento da preliminar
para fins de produção da prova técnica, cujos desdobramentos e circunstâncias correlatas serão, por certo, avaliados no âmbito dos poderes instrutórios do respectivo relator, e é como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Luiz Edson Fachin. Eu vou submeter a julgamento, inicialmente, as preliminares em que Sua Excelência acompanhou o eminente relator. Apenas estou tentando resgatá-las aqui. Senhor presidente. Pois não. Na verdade, ministro Og, eu ia submeter a julgamento as preliminares em relação às quais há consenso e, em seguida, conceder a palavra a Vossa Excelência, se lhe parecer bem. Ok? Obrigado. Portanto, submeto a julgamento a rejeição das preliminares relativamente à ilegitimidade passiva de deputado federal, de não formação de litisconsórcio necessário, de conexão e de litispendência. Há divergência quanto a esses pontos? Portanto, rejeitadas as preliminares. No tocante à preliminar de cerceamento de defesa, concedo a palavra ao eminente ministro Og Fernandes. Obrigado, caríssimo presidente e ministro Luiz Roberto Barroso, senhores ministros, senhor subprocurador, vice-procurador eleitoral, senhoras, senhores advogados, boa noite a todos. Eu registro, em primeiro lugar, o respeito pelo pensamento manifestado nessa oportunidade pelo ministro Luiz Edson Fachin. Manifesto também a minha admiração pelo conteúdo, pelo saber jurídico e também pela elegância do voto vista de Sua Excelência. Pedi a palavra na tentativa de contribuir com o debate. Trago ligeiras observações que podem subsidiar a compreensão da matéria. Conforme mencionado pelo eminente ministro Fachin, o artigo 97-A da Lei 9.504 e 97 nos traz uma baliza legal clara para a aferição da razoável duração do processo que possa resultar em perda de mandato eletivo, 1 ano a contar da sua apresentação à Justiça Eleitoral. Esse parâmetro legal até simplista, que visa conferir concretude ao princípio constitucional esculpido no artigo 5º, 78 da Constituição Federal de 88, que racionaliza o tempo vital de um processo, bem como, isso é importante no texto constitucional, os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Tendo que esse mandamento aplicado ao microsistema positivo eleitoral encontra fundamento na destacada preocupação dessa justiça especializada em promover a paz social, segurança política e estabilização dos mandatos. Nas eleições presidenciais, as consequências do descumprimento dessa ordem são gravíssimas, como todos sabemos. O então corregedor-geral eleitoral, eminente ministro Jorge Mussi, firmou convicção para estas ações com base nos artigos 7º, parágrafo único, e 23 da Lei Complementar 64 de 90. A minha convicção que o sucedi na Corregedoria Geral Eleitoral e, consequentemente, por disposição legal na relatoria desse feito, foi mesmo sentido do então corregedor e anterior corregedor. A invasão cibernética, no caso concreto, que durou apenas cerca de 24 horas,
ocorreu no dia 15 de setembro de 2018. Ou seja, 3 semanas antes do primeiro turno, de 7 de outubro, como sabemos, de 2018, e 43 dias antes do decisivo segundo turno. As demandas, as AGES aqui, foram ajuizadas em 29 de setembro de 2018 e em 22 de setembro de 2018. Portanto, há quase 1 ano e 9 meses. O ponto controvertido aqui gira em torno da autoria da prática do chamado hebvandalismo, narrada na inicial. Os fatos são públicos e notórios, aplicáveis a ele o artigo 23 da Lei Complementar 64/90, e são inclusive admitidos pelos próprios réus. No ponto, para fins de identificação da autoria, as vítimas do aludido hackeamento apresentaram pedido de abertura de inquérito aos seguintes órgãos: Núcleo de Crimes Cibernéticos do Ministério Público da Bahia, Delegacia de Polícia Federal de Vitória de Conquista, naquele estado, e na 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior de Vitória da Conquista, da Polícia Civil daquele estado do Nordeste. Prossigo. Desde o dia 21 de novembro de 2018, ou seja, há cerca de 1 ano e meio, o relator da época, ministro Jorge Mussi, solicitou informações sobre o andamento das investigações a estes órgãos. Seguiram-se mais 3 outros pedidos de informações a demonstrar que Sua Excelência agiu com o zelo necessário na instrução dos fatos. Matéria, esse zelo e esse cuidado, o ministro Fachin, de certa forma, também mencionou. A última informação prestada no processo data de 12 de setembro de 2019, que é contemporânea à conclusão do processo para julgamento, uma vez que esse feito foi levado a julgamento no dia 26 de novembro. Isso é um período razoável entre essas últimas informações e o julgamento. Consta dos autos que, no âmbito da Polícia Federal, não há investigação em andamento, já que o Ministério Público Eleitoral pediu o arquivamento por não vislumbrar prática de crime eleitoral, o que foi determinado, inclusive, pela juíza da 41ª Zona Eleitoral. Esse é o primeiro fato, importante para as minhas conclusões. Justiça Federal, Ministério Público Eleitoral, Justiça Eleitoral, considerou que não havia prática de crime eleitoral e, consequentemente, pediu o arquivamento, o Ministério Público Eleitoral pediu o arquivamento daquelas diligências feitas e estabelecidas pela Polícia Federal. No âmbito da jurisdição estadual, a informação de que o Ministério Público requisitou à Polícia Civil da Bahia a abertura de inquérito policial para investigação do crime de invasão de dispositivo informático, crime comum previsto no artigo 154-A do Código Penal. E eu prossigo. Ainda que não houvesse, até a presente data, informação a respeito da conclusão do inquérito policial por suposto crime comum, impõe-se destacar que, acaso as apurações apontassem indícios de participação do presidente ou vice-presidente, a possibilidade de ofensa ao foro especial por prerrogativa de função dos mandatários em questão representaria obstáculo ao prosseguimento das investigações, a exigir a remessa do procedimento para o egrégio Supremo Tribunal Federal. Finalmente,
não há notícia nos autos sequer de que tal perícia cibernética, apontada pelos autores, foi realizada. A prova produzida foi unicamente documental. Está retratada nos autos pelos documentos encaminhados pelas autoridades policiais, objeto das solicitações do ministro Corregedor-Geral Eleitoral da época. E há um fato novo que trago apenas a consideração desta casa, de que o Ministério Público Eleitoral de Vitória da Conquista, comarca, zona eleitoral, onde foi estabelecido como sede dessas apurações, em contato mantido hoje com o meu gabinete, fomos averiguar a necessidade da atualização para trazer aos meus pares a atualização dessas informações. E eu tenho isso, não houve tempo de disponibilizar, mas é apenas a informação. Eu tenho em gravação de áudio o Ministério Público Eleitoral de Vitória da Conquista a dizer que a Polícia Civil tem dificuldades para localizar as vítimas, aqueles que procederam ao pedido. E o inquérito, até agora, não foi concluído. Uma das razões seria essa, a ausência da possibilidade da localização das vítimas. Essa é uma informação que trago à casa, que não muda em nada o panorama que vem desde 2018, mas apenas atualiza a informação à consideração da Igreja Corte. Ademais, e o que considero mais relevante, conforme assentei no voto que proferi na sessão de 26 de novembro de 2019, segundo o entendimento esposado pelo Ministério Público Eleitoral em seu parecer, seguindo esse entendimento, a citada prova visa apurar ilícito cuja gravidade não parece capaz de causar ofensa à normalidade e à legitimidade das eleições. A conduta desviante pode apresentar nítidas repercussões nas searas civil, indenizatória e criminal. Mas para ecoar no âmbito eleitoral, o abuso de poder econômico precisa ostentar gravidade apta a abalar a lisura e a legitimidade do pleito. Ademais, esse raciocínio parece importante no momento para a questão do próprio indeferimento da prova, que não foi possível produzir. Houve o suficiente entre a publicação na mídia Facebook e as eleições. Assim, se considerarmos que o referido grupo do Facebook possuía capilaridade suficiente para que o seu conteúdo, falso ou real, pudesse desequilibrar a disputa eleitoral, o que seria um aspecto quantitativo da gravidade, da mesma forma, haveria impacto negativo para os supostos beneficiários da fraude ante a revelação desse fato. O que é que digo? Essa utilização do Facebook de adversários do candidato durante 24 horas foi um fato que se tornou notório. É preciso dizer, se foi notório para a construção de uma narrativa contrária àqueles candidatos objeto da investigação, mas também foi notório
contra os próprios candidatos da investigação, uma vez que os fatos foram imediatamente publicizados. Repito, com tempo suficiente para o fato, entre o fato e o primeiro turno das eleições. Na verdade, as decisões tomadas pelo ex-corregedor-geral eleitoral e, a seguir, sucedidas por mim, pretendem apenas evitar, com base nas peculiaridades deste caso concreto, a eternização de ações que, mesmo diante de sua máxima conformação probatória delimitada pela causa de pedir, veicule narrativa incapaz de delinear, extreme de dúvidas, a gravidade necessária à cassação de mandatos de candidatos eleitos. Desse modo, Ministro Og, ficou sem som. desculpe, o equipamento é muito sensível, qualquer toque de papel aqui no aparelho provoca essa mudez, que talvez, quem sabe, até fosse melhor. Mas, enfim, vamos seguir. Absolutamente não. Desse modo, seja pela avaliação da desimportância de tal prova, e esse é o último parágrafo, quer pelo fato de sequer ter informações sobre a efetivação dessa perícia, e hoje tem informações de que não foi realizada. Ainda pelo prolongamento já imoderado, ao meu juízo, dessas ações, ou ainda o alcance limitado dos efeitos produzidos pelos fatos numa eleição presidencial, eu quero aqui pedir minhas reiteradas vênias ao eminente ministro Edson Fachin para justificar o meu voto no sentido do não acolhimento da preliminar e, no mérito, não pretendo mais falar, no mérito, manter o meu voto no sentido da improcedência daquelas áreas objeto, hora de avaliação e de estudo pelo STJ, pelo TSE. Muito obrigado, presidente, obrigado a todos. Obrigado a Vossa Excelência, ministro Og Fernandes. Como voto o ministro Luiz Felipe Salomão na questão da preliminar de cerceamento de defesa. Som. Pois não, senhor presidente. Eu também cumprimento o ministro Og Fernandes pela qualidade do voto e agora o ministro Fachin também com um instigante tema do cerceamento de defesa. As outras preliminares, eu vou direto ao ponto, presidente, para não cansar os eminentes colegas. A questão das outras preliminares já ficaram resolvidas, eu fiz um breve resumo do caso e também das preliminares para acompanhar o eminente relator nas demais. E quanto a essa de cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova, questão relevante suscitada no voto parcialmente divergente, penso que a partir das premissas fáticas e jurídicas delineadas nos votos que me antecederam, o cerne da controvérsia reside na definição de duas questões que se revelam interligadas. E aí, efetivamente, eu vou acabar imbricando um pouco com o mérito, mas é preciso, eu creio, expor um pouco e peço a paciência dos colegas para que isso seja possível. É porque eu identifiquei dois momentos na definição dessa questão suscitada do ponto de vista com relevância pelo ministro, do ponto de vista do ministro Fachin. Primeiro,
se a necessidade de produção de prova acerca da autoria do ataque cibernético, perícia no âmbito das presentes ações ou compartilhamento oriundo de inquérito em trâmite na Polícia Civil da Bahia, sob a ótica do artigo 154-A do Código Penal, se isso autoriza, na linha do voto do relator, a improcedência dos pedidos por ausência de elementos sobre quem praticou a conduta. E ainda, em caso negativo a essa indagação, se a consequência dessa constatação seria necessariamente acolher a preliminar de cerceamento de defesa, tese proposta no voto divergente, para que se produza a mencionada prova. Eu me permito rememorar, presidente, eminentes colegas, que são ações que se fundam na invasão da página do Facebook Mulheres Unidas contra Bolsonaro, que foi modificada para Mulheres com Bolsonaro, suprimindo-se também algumas mensagens que teriam um cunho desfavorável, seguindo-se, posteriormente, manifestação do primeiro investigado no Twitter, com a foto da página já alterada e os dizeres obrigado pela consideração, mulheres de todo o Brasil. Em relação a esses fatos, duas foram as apurações que ocorreram para além do âmbito dessas ações de investigação eleitoral. A primeira consistiu em pedido de abertura de inquérito policial perante a 41ª Zona Eleitoral da Bahia. Já disse o eminente ministro relator que o Ministério Público, em outubro de 2018, pediu o arquivamento, que foi deferido pelo respectivo juiz, entendendo naquela ocasião que não havia sido detectada prática delituosa a ser apurada como crime eleitoral. Na segunda, nos trouxe agora, mais recentemente, fresquinho, quentinho, o ministro Og, as últimas informações nos autos, como ele mesmo constatou. A última informação é de 5/9/2019 e noticia a pretensão da oitiva de uma das administradoras do grupo. Eu achei interessante que naquele documento ficou referenciado que, segundo a administradora, cuja linha telefônica celular foi clonada, ela não mais possui o aparelho, que também não conseguiu resgatar a linha junto à operadora, que me fez concluir quanto à impossibilidade mesmo dessa prova ser produzida lá no âmbito da investigação policial. Então, passando a responder essas duas indagações, no que concerne à primeira controvérsia, rogando as vênias devidas ao eminente relator, entendo que a motivação adotada não se revela consentânea com as garantias constitucionais do devido processo legal e do contraditório, estabelecidas no artigo 5º da Constituição Federal. Haja vista o aparente paradoxo que se observa entre o indeferimento da prova requerida pelo autor e o posterior juízo de improcedência dos pedidos, exatamente por falta de provas sobre o fato que se pretendia demonstrar. Com efeito, visando facilitar a compreensão dos fatos pelos eminentes ministros, anoto que os autores dessas duas demandas requereram, de início, a produção de prova pericial, que, porém, foi indeferida já em novembro de 2018 pelo relator originário, o ministro Jorge Mussi, ao fundamento de que a medida figura-se despicienda, porque, segundo informado pelos próprios representantes, a Polícia Civil do Estado da Bahia, por meio de seu grupo especializado de repressão aos crimes por meio eletrônico, já investiga os fatos objeto desta ação. Diante dessa negativa e transcorrido quase um ano, ainda que se pudesse cogitar de preclusão, os autores pugnaram por se aguardar o término das investigações pela Polícia Civil Baiana, que apura o suposto crime cibernético, negada pelo relator originário, em 24/9/2019, entendendo Sua Excelência que, tendo em vista o princípio da celeridade inerente aos feitos eleitorais, não é cabível aguardar o desfecho das investigações policiais, as quais têm por fim apurar a autoria de eventuais ilícitos praticados na internet. E eu retomo, eminentes ministros. Posteriormente, em 26/11/2019, adveio o juízo de improcedência dos pedidos das AGES,
pelo atual relator, sob o entendimento, no particular, de que as diligências investigativas não foram conclusivas quanto à verdadeira autoria dos ilícitos. Como se sabe, o princípio do devido processo legal é garantia constitucional e irradia-se, como disse o ministro Fachin, de forma ampla no ordenamento pátrio e, especificamente no campo probatório, confere às partes o direito à prova e baliza a atuação do Poder Judiciário no exercício de seu munus. A esse respeito, trago à colação o julgado de relatoria do decano do Supremo, no qual se ressalta exatamente o direito à prova. Sua Excelência, no agravo regimental, no RMS 28517, diz que o direito à prova, tal como tem assinalado nesta Suprema Corte, qualifica-se como prerrogativa jurídica intimamente vinculada ao direito do interessado à observância pelo poder público da fórmula inerente ao due process of law. E eu retomo, é de conhecimento geral, entretanto, que os direitos e garantias fundamentais não possuem caráter absoluto, na medida em que encontram limites nos demais direitos e garantias previstos também no texto constitucional. Na seara do direito processual, a garantia do devido processo legal sob o aspecto probatório encontra-se delineada nos artigos 369 e seguintes do CPC, destacando-se por pertinência ao caso os artigos 370 e 373, como tive a oportunidade de transcrever para facilitar a consulta dos eminentes ministros. Assim, percebe-se dois relevantes aspectos de igual envergadura nestes dispositivos e que se sobressaem, aplicáveis ao meu juízo, caso em julgamento. De um lado, não há dúvida de que o magistrado, na condução do processo, ao examinar os requerimentos de prova das partes, pode e deve aquilatar as que se demonstrem realmente úteis e necessárias ao desfecho da lide, de modo a dar concretude aos princípios da celeridade da economia processual e a evitar a dispendiosa movimentação do Poder Judiciário com questões de pouca relevância. Por outro vértice, a partir do momento em que, exercendo seu livre convencimento motivado, decide que determinada prova não se mostra útil ao processo, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido veiculado na peça vestibular sob a justificativa de que um fato específico, cuja demonstração dependia inequivocamente da prova que a indeferiu, não se comprovou a contento. Nessa mesma linha, a jurisprudência dos tribunais pátrios ela é remansosa no sentido de que há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações. São vários julgados do Supremo que eu trouxe, do Superior Tribunal de Justiça, que eu trouxe ao exame dos colegas das mais variadas turmas daquela corte. No âmbito desta corte eleitoral, eu destaquei o agravo regimental no RESP 26040, relatoria do ministro Caputo Bastos, onde Sua Excelência deixou expresso na ementa. Conforme jurisprudência deste Tribunal Superior, fica caracterizado cerceamento de defesa quando a produção de provas requeridas a tempo e modo pela parte não é oportunizada, rejeitando-se a representação com fundamento em fragilidade das provas constantes aos autos. Em outras palavras, não me parece possível que o magistrado indefira a produção de prova acerca de determinado fato e, a posteriori, finda a fase de instrução ou apreciando antecipadamente a lide, julgue improcedente os pedidos por fragilidade probatória, com a devida vênia. Por conseguinte, na hipótese, e eu prossigo com o meu raciocínio, apenas duas alternativas seriam viáveis, como se examinará detidamente adiante. Primeiro, negativa de produção da prova, por se entender que a autoria do ataque cibernético é irrelevante para solucionar o caso, ou o deferimento para melhor esclarecer essa circunstância. Assentada a impossibilidade, no meu modo de ver,
de um comportamento contraditório pelo magistrado na condução do processo, cabe averiguar se a prova pretendida, relativa à autoria do ataque cibernético e à eventual vinculação direta aos candidatos investigados, se ela é preponderante para o desfecho do caso. Vale dizer, se a nova produção de prova pericial ou a discussão quanto ao cabimento de prova emprestada, quer me parecer que o ministro Fachin propôs, no voto divergente, que a prova fosse realizada pelo próprio relator, mas ainda assim teceu algumas considerações sobre prova emprestada, nada obstante findo um dos procedimentos apuratórios nos juízos de piso e inexistindo no outro notícia de que se realizou a prova pretendida ou mesmo de que ela é possível, se essa questão é relevante para a decisão de mérito. No particular, penso que, independentemente da autoria da conduta, é notória, no caso em exame, a ausência de gravidade, por falta de prejuízo à lisura e à legitimidade do pleito, bens jurídicos tutelados pelo artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, que é justamente a base dos dois pedidos contidos na ação de investigação. Para tanto, antes de detalhar as premissas que me levaram a essa conclusão, penso ser de extrema relevância, e peço vênia para novamente reiterar ou deixar sublinhada, uma vez mais, que a conduta que ora se aprecia é apenas uma invasão de perfil de página de rede social por lapso temporal de cerca de 24 horas, algumas notícias dão um pouco mais, outras um pouco menos, mas é em torno de 24 horas, sem nenhum elemento capaz de revelar seu efetivo alcance perante o eleitorado, tais como o número de acessos no período ou a repercussão do ato nos meios de comunicação e na internet. Nos termos do artigo 22 do referido normativo, qualquer partido, coligação, candidato, Ministério Público poderá representar a Justiça Eleitoral ou diretamente ao corregedor, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir a abertura de investigação judicial, e aqui mora a questão, para apurar o uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito, e aí detalha, como nós sabemos, o rito das ações de investigação. O bem jurídico tutelado pela norma, de acordo com a jurisprudência desta Corte, é a normalidade e a legitimidade das eleições. Destaquei vários julgados, alguns de relatoria do eminente ministro-presidente, do ministro Tarcísio, do ministro Alexandre e do ministro Sérgio Banhos. O dispositivo, como mencionado, não apresenta conceito determinado do que viria a ser abuso de poder, tampouco o que constituiria o uso indevido dos meios de comunicação social, sem definir ainda os pressupostos para a sua configuração. Nesse diapasão, José Jairo Gomes leciona que o conceito jurídico de abuso de poder é indeterminado, fluido e aberto. Sua delimitação semântica só pode ser feita na prática diante das circunstâncias que o evento apresentar. Portanto, em geral, somente as peculiaridades do caso concreto é que permitirão ao intérprete afirmar se esta ou aquela situação real configura ou não abuso de poder. E eu retomo, no que concerne aos requisitos para se assentar o ato abusivo, a jurisprudência deste tribunal, até as eleições de 2010, firmou-se no sentido de que o abuso do poder econômico exige potencialidade lesiva da conduta, apta a influir no resultado do pleito. Em outras palavras, independentemente da natureza do ilícito perpetrado, ele somente atrairia a procedência dos pedidos se tivesse potencial para interferir na disputa. Mas, a partir daí, com o advento da lei da ficha limpa, de 2010, acrescentou-se ao artigo 22 o inciso 16º, dispondo que, para a configuração do ato abusivo,
não será configurada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. A diferença entre potencialidade e gravidade, em princípio sutil, não passou desapercebida por esta Corte, que em inúmeras oportunidades apreciou a matéria, como se verifica a título demonstrativo de apenas um julgado por todos da relatoria do ministro Sérgio Banhos, onde Sua Excelência foi preciso. Tratando desse inciso 16º do artigo 22, introduzido pela Lei Complementar 135 de 2010, deixou-se assentado naquele julgado que elevou-se o posicionamento jurisprudencial ao status de lei, passando-se, todavia, a não mais se estabelecer a exigência de potencialidade do ato abusivo, com estrito condicionamento da repercussão do fato ao resultado da eleição, atrelando-se a configuração do abuso de poder a requisito mais abrangente, vinculado à gravidade das circunstâncias, com a finalidade de preservação do bem jurídico tutelado, que é a normalidade e a legitimidade das eleições. Nessa mesma linha, destaquei outro julgado, inclusive da relatoria do eminente ministro Edson Fachin, que, para a configuração do abuso, faz-se mister a comprovação da gravidade das circunstâncias do caso concreto suscetível a adelgalçar a igualdade de chances na disputa eleitoral. Ademais, nas palavras de Marcos Vinícius, esse ordenamento não admite a configuração do abuso do poder por fato insignificante. É essa linha de toda a doutrina que trata do tema. Desse modo, para concluir, em um primeiro passo, que eventual autoria do ilícito diretamente pelos candidatos, o que realçou o eminente relator, foi inclusive, não foi negado propriamente pelos requeridos nessa demanda, em benefício próprio, poderia em tese ser sopesado em conjunto com as demais nuances do caso, visando aferir a gravidade das condutas. Todavia, não me parece ser a hipótese específica em julgamento. Isso porque, como já salientado, os elementos dos autos a respeito da conduta, por si só ou conjugado com a autoria dos ilícitos, no meu modo de ver, são incapazes de ensejar a procedência dos pedidos contidos nas AGEs, porquanto não comprometidas com a necessária pecha da gravidade dos fatos, a legitimidade e lisura das eleições. Com efeito, reitero que a conduta, embora não constitua mero irrelevante jurídico, teve curtíssima duração, por cerca de 24 horas, sem nenhum elemento capaz de revelar seu efetivo alcance perante o eleitorado. Foi nessa mesma linha que se pronunciou o vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Humberto Jacques, reconhecido procurador-geral eleitoral, Dr. Humberto Jacques, valendo conferir a transcrição que fiz, e eu vou destacar apenas um pequeno trecho. Disse o Ministério Público: a permanência do site adulterado por curto período de tempo, malgrado seja reprovável, não possui a gravidade que desejam os representantes. Nem mesmo se tivesse na imprensa uma inverdade como veiculada por um dia por meio de procedimento invasivo clandestino em rede social, teria gravidade. Nesse cenário, tem-se como não demonstrada a ocorrência de abuso do poder econômico, do abuso do poder por Jair Messias Bolsonaro e Antônio Hamilton Mourão, de modo que os pedidos na ação merecem ser julgados improcedentes. O eminente ministro relator ainda tangenciou outros dois pontos que eu fiz questão de realçar. Nas duas AGEs, em nenhum momento se questionou que a suposta autoria ou participação dos candidatos estaria acompanhada de financiamento dessas condutas por eles, de forma que, pelo princípio da congruência, é incabível adentrar essa questão no caso em exame. E também na AGE ajuizada por Guilherme Boulos, em que se postulou a prova indeferida, a própria autoria da conduta, direta ou mediante coordenação dos investigados,
é colocada em segundo plano ao assentarem os representantes que não se exige sequer a participação direta do beneficiado para a apuração dos fatos e a responsabilização dos candidatos beneficiados. Portanto, seja como for, por um ângulo ou pelo outro, eu penso, com a devida vênia, que a prova a ser produzida, requerida e a ser produzida, não acrescentaria muito, com a devida vênia, ao desfecho do caso em exame. Por isso, com a devida vênia do douto ministro Og Fernandes e também do ministro Edson Fachin, com fundamentação divergente, mas acompanhando a conclusão do eminente ministro relator, eu rejeito a preliminar. De fato, por todas as circunstâncias, tenho que o indeferimento da prova pericial pretendida não ocasionou prejuízo na espécie, impondo-se a incidência do artigo 219 do Código Eleitoral, no sentido de que, na aplicação da lei eleitoral, o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo, estando na mesma linha com a jurisprudência deste tribunal nos casos que eu acabei mencionando no voto que encaminhei previamente aos eminentes colegas. Então, eminente presidente, eu paro por aqui no sentido de apresentar, ainda que com fundamentação diferente daquela do eminente relator, mas com ele concordando, a rejeição da preliminar, observada a máxima vênia para essa questão candente que nos trouxe o ministro Fachin. Muito obrigado, ministro Luiz Felipe Salomão, que, portanto, acompanha o relator na rejeição da preliminar e julga improcedente o pedido, embora por fundamento diverso, que foi, na visão de Sua Excelência, a ausência da gravidade da conduta, uma vez que a intervenção no site hackeado só teria durado 24 horas. Então, está acompanhando o relator. Como vota o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto? Eminente presidente, senhores julgadores, uma saudação também especial aos eminentes advogados, doutora Karina Cufa, doutor Rafael Mota, doutor André Maimone. Presidente, vale-me dos já substanciosos relatórios produzidos anteriormente e, de forma muito singela, me atrevo apenas a expor 2 tópicos que me parecem relevantes na análise da preliminar afeta ao cerceamento do direito à ampla defesa. A uma, rememora o entendimento deste colendo tribunal na linha de que, no processo eleitoral, concentrado, sincrético e célere, não se vislumbra a possibilidade de aplicação subsidiária das disposições processuais civis atinentes à suspensão do procedimento diante da constatação de uma prejudicialidade externa. Eu me refiro a precedentes da Casa, como, por exemplo, o recurso contra a expedição de diploma 729, da relatoria do eminente ministro Marcelo Ribeiro, e o agravo regimental no recurso especial eleitoral, número 94-18, do não menos insigne ministro João Otávio de Noronha. Senhor presidente, eu quero com isso frisar que o eminente relator, ao proferir a decisão de ID número 2125438, em novembro próximo passado, com a determinação de expedição de ofícios à Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, para que fosse fornecida cópia integral das apurações encetadas pela Polícia Civil daquele Estado, quanto aos fatos noticiados nesta ação, na realidade, acabou por deferir a produção da prova requerida, consistente na perícia cibernética e não necessariamente, a meu sentir, suspendeu o procedimento até a obtenção de conclusões na seara criminal. Ocorre que, aspas, tendo em conta, sobretudo, razões de celeridade e economia processual, fecho aspas e cito ID, como bem exposto na supracitada decisão, ao invés de se proceder à produção probatória nestes autos,
optou-se por solicitar que tais documentos fossem juntados ao presente feito como prova emprestada, uma vez que os próprios representantes informaram que a Polícia Civil baiana, por intermédio de seu grupo especializado de repressão aos crimes por meios eletrônicos, já investigava os fatos objetos dessa ação. Contudo, uma vez constatada a ausência de remessa da documentação requerida, o consectário lógico processual deve ser, a meu modesto sentir, o de retorno ao momento do deferimento, com a necessidade de produção de perícia nestes autos, e não a superação da preliminar, como disposto no voto do eminente relator, com o devido respeito. Entendo, em suma, que frustrada a via mais célere e econômica processual da prova emprestada, partindo-se da premissa de que já houve o deferimento da prova anteriormente, impõe-se sua pronta e efetiva elaboração na via endoprocessual. Há duas, eminente presidente, deixo claro que o presente contexto processual difere substancialmente daquele vivenciado na AIGE número 1943-58, o célebre caso Dilma Temer, em que assentei ser indevida a extrapolação ilegal do objeto da ação, concluindo, naquele caso, que uma vez delimitado o núcleo fático da demanda, nada, rigorosamente nada, justifica o julgamento com base em causa de pedir diversa e em fato não deduzido na petição inicial. Como muito bem exposto, como de hábito, no voto divergente do eminente ministro Edson Fachin, novos pedidos apresentados pela coligação Vamos Sem Medo de Mudar o Brasil e por Guilherme Castro Boulos, ainda que relacionados ao fato, não estão contidos no espectro do posicionamento contrário que aqui se expõe, uma vez que a abertura de via para a produção da prova, já anteriormente deferida, espelha requerimentos feitos nas respectivas petições iniciais. Ou seja, trata-se de prova incerta, encetada na causa de pedido. Sob outro ângulo, há que se percrustar ainda se os fatos noticiados na inicial atenderiam ao requisito da gravidade. Esse é um ponto enfatizado no voto do eminente ministro Luiz Felipe Salomão. Se os fatos noticiados na inicial atenderiam ao requisito da gravidade, a fim de se aquilatar a utilidade real da produção probatória requerida pelos requerentes na AIGE número 0601-369-44, afastando-se, portanto, o disposto no artigo 370, parágrafo único do novo Código de Processo Civil, segundo o qual, o preceito é de conhecimento de todos, o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Com efeito, presidente, o indeferimento da postulada perícia cibernética passaria pela elaboração de juízo a priorístico e abstrato de que os fatos alegados na petição inicial não ostentariam a gravidade necessária para embasar, em tese, a procedência das investigações judiciais eleitorais. Sem o condão de aprofundar-me nesta seara, reservando-me para um exame muito mais verticalizado pelo da gravidade, de forma que as infrações menos graves devem ser sancionadas no âmbito das representações eleitorais, fecho aspas, e que, aspas, abro de novo, a mensuração dos reflexos eleitorais da conduta, não obstante deva continuar a ser ponderada pelo julgador, não mais se constitui fator determinante para a ocorrência do abuso do poder, sendo agora revelado substancialmente pelo desvalor do comportamento, fecho aspas, e cito precedente na AIGE número 0601-96965, do Distrito Federal, da relatoria do eminente ministro Jorge Mussi. No mesmo sentido, abro aspas, presidente, em se tratando de abuso de poder,
examina-se a gravidade da conduta e não a sua potencialidade para interferir no resultado da eleição, digo eu, matematicamente, fecho aspas, e cito a fonte, um precedente da Lavra, do eminente ministro Herman Benjamin. Diante desse relevante aprimoramento legislativo, é inegável perquirir acerca dos novos contornos do conceito de gravidade diante de desafiadoras realidades marcadas por crescentes e contundentes usos de novas tecnologias impulsionadas pelo uso maciço da internet, bem como dos seus reflexos no âmbito do direito eleitoral contemporâneo. Tais novidades, obviamente, desafiam a justiça eleitoral na perspectiva da obtenção de um ponto ótimo de equilíbrio, de um lado, o direito à informação, a liberdade de expressão, de um lado, e, de outro, a preocupação com a rigidez dos pleitos eleitorais e com a isonomia entre candidatos a cargos públicos relevantes. Presidente, digo eu que o professor de Harvard, Lawrence Lessig, chama-nos a atenção para a própria arquitetura da internet, uma arquitetura que regula fortemente o comportamento humano. A seu ver, por vezes essa regulação é tão eficiente quanto outras regulações mais conhecidas, como o próprio direito, a própria economia e as normas sociais. Cunhando a expressão Code is Law, alerta-nos para o fato de que a própria arquitetura dos sites nos deixa reféns dos algoritmos. Regula-se o nosso comportamento, assim como o direito, e são criados obstáculos sérios ao acesso à informação, à autonomia individual, à privacidade e à liberdade de expressão. Digo eu, presidente, que no tocante à participação política online, diversos estudos ressaltam o potencial dos aparatos virtuais e afirmam que a democracia digital pode se dar por qualquer forma de emprego de dispositivos, computadores, celulares, smartphones, palmtops, iPads, aplicativos, programas e ferramentas, fóruns, sites, redes sociais, mídias sociais, de tecnologias digitais de comunicação para suplementar, reforçar ou corrigir aspectos das práticas políticas e sociais do Estado e dos cidadãos, ampliando e redefinindo sensivelmente o espaço público. Ao fim e ao cabo, somos todos consumidores de notícias falsas e o grande desafio da justiça eleitoral, guardiã da democracia brasileira, é impedir que esse fenômeno acarrete a sua própria deterioração, a sua própria desnaturação, mediante exame criterioso dos fatos e das circunstâncias submetidas ao crivo dos órgãos desta justiça especializada, com supedâneo em provas e elementos de convicção produzidos rigorosamente sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Alguns dos cenários vivenciados pela sociedade contemporânea inspiram novas soluções por parte dos operadores jurídicos, situação que se descortina exatamente nos presentes autos, em que, a um só tempo, noticiados fatos de enorme reprovabilidade, como a invasão de dados pessoais, número de telefone e senhas, de administradora da página do Facebook Mulheres contra Bolsonaro, que agregava mais de 2 milhões de participantes em debates relevantes no contexto político-eleitoral, às vésperas do pleito presidencial de 2018. Feitas essas singelas considerações, passo a alguns aspectos do caso concreto, donde se extrai que, segundo afirmado na petição inicial, a invasão dos dados pessoais da administradora da aludida página, Mulheres contra Bolsonaro, os quais foram clonados, hackeados, permitiu aos invasores acessar o conteúdo postado e alterá-lo significativamente, melhor dizendo, passando a ostentar mensagens favoráveis ao então candidato, ora requerido, e a ser denominado Mulheres com Bolsonaro, número 17, o que poderia ser comprovado também por notícias jornalísticas. Prosseguem os representantes afirmando
que os representados exploraram em suas próprias redes sociais o conteúdo favorável, o que gerou repercussão ainda maior sobre o apoio fictício obtido por parte do grupo supostamente hackeado. Por fim, vale ressaltar que, diante das infrutíferas diligências envolvendo as investigações em andamento no estado da Bahia, faz-se mister reabrir a fase de instrução processual e viabilizar a realização da perícia cibernética por parte agora da Polícia Federal, a fim de desvelar a autoria e a materialidade dos fatos narrados nas investigações e de mencionar a sua própria alegada gravidade e a sua própria repercussão no contexto das eleições de 2018. Ademais, é de se notar que, diante da imprevisibilidade do que pode vir a ser extraído da perícia, mostra-se igualmente inviável, a meu sentir, neste momento processual, com o devido respeito, aferir a gravidade da consulta. Veja-se, inclusive, eminente presidente, que se esse exercício a priorístico, valorativo, fosse passível de ser realizado em sentido negativo, nem sequer o processamento da inicial seria viável, pela patente falta de interesse de agir dos autores, tese que não foi endossada nos feitos diante da regular marcha assegurada a ambos. Com base nessas considerações, penitenciando-me pela extensão do voto, rogar ao presidente, com a devida vênia aos que detenham compreensão diversa, eu acompanho o voto proferido pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin para que se permita incontinente a produção da prova técnica já deferida, agora a cargo da Polícia Federal. É como voto, presidente. Obrigado, ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Como vota, seja bem-vindo, o ministro Carlos Mário Veloso Filho. Som, ministro. Som. Ok? Estão ouvindo? Agora sim. Agora sim. Obrigado. Senhor presidente, eminentes pares, eminente vice-procurador-geral eleitoral, doutora Karina, doutor Rafael, doutor Maimone. No que importa ao âmbito da divergência aberta em seu voto vista pelo eminente ministro Edson Fachin, são os seguintes os fatos relevantes da causa. Na petição inicial da AIGE 06013694, os representantes requereram a produção de perícia cibernética, prova que foi indeferida pelo então corregedor-geral, eminente ministro Jorge Mussi, com fundamento na sua desnecessidade, tendo em vista que os fatos narrados já estariam sendo investigados pela Polícia Civil do Estado da Bahia. Daí ter Sua Excelência, na mesma decisão, determinada a requisição de cópia integral das apurações à Secretaria de Segurança Pública daquele Estado. Após a frustração da requisição e a insistência do ministro corregedor junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, constatou-se que, ao menos até o momento, e essa informação nos é confirmada hoje pelo ministro Og Fernandes, ao menos até o momento a Polícia Judiciária baiana não logrou descobrir a autoria dos fatos, o que levou os representantes a pugnar por se aguardar o término das investigações por aquela corporação policial. O ministro corregedor, contudo, indeferiu esse pedido sob a invocação do princípio da celeridade inerente aos feitos eleitorais e ao argumento de que, aspas, os fatos já estão devidamente esclarecidos pelas provas amealhadas aos autos. Nesse contexto, pronunciou-se o eminente ministro Edson Fachin, em seu voto vista, no sentido da necessidade de se acolher a preliminar de cerceamento do direito de prova
para se deferir a produção da perícia requerida, a fim de se descobrir a identidade dos autores da invasão, até porque essa investigação exigiria, segundo Sua Excelência, conhecimentos específicos de tecnologia da informação. Impressionaram-me os fundamentos constantes do douto voto do ministro Edson Fachin, por duas razões principais. Primeira, o motivo invocado pelo então ministro corregedor para indeferir a perícia foi as circunstâncias de os fatos objeto destas AIGES estarem sendo investigados pela Polícia Civil da Bahia. Ou seja, está implícito na decisão indeferitória da perícia que a produção dessa prova seria despicienda porque a Polícia da Bahia identificaria o autor material da invasão. Verificado que essas investigações não fizeram essa descoberta, o motivo invocado para o indeferimento revelou-se inexistente, cabendo ou se proceder ao deferimento da prova ou se fornecer outro motivo para o seu indeferimento. Segunda razão, na decisão que indeferiu o pedido dos representantes, no sentido de que fosse aguardado o desfecho das investigações da Bahia, um dos motivos invocados pelo ministro corregedor foi a circunstância de os fatos já estarem suficientemente esclarecidos pelas provas amealhadas aos autos. Ocorre, entretanto, que ao votar pela improcedência da representação, o relator, agora já o eminente ministro Og Fernandes, asseverou exatamente o contrário, isto é, que os representantes não teriam logrado comprovar a participação dos representados no ilícito. Em suma, indeferiu-se a prova pericial, porque os fatos já estariam provados, mas depois julgaram-se improcedentes as demandas, porque esses mesmos fatos não teriam sido comprovados. Certo, poder-se-ia contra-argumentar que haveria um segundo fundamento no voto de mérito do eminente ministro relator que inviabilizaria o deferimento da prova pericial a esta altura. Note-se que, além de argumentar com a inexistência de prova que ligue os fatos aos representados, o relator sustentou que os próprios fatos, cuja materialidade restara integralmente esclarecida, não ostentam, em tese, aptidão para afetar a normalidade e a legitimidade do pleito eleitoral, condição exigida pela jurisprudência deste tribunal, ante os termos do artigo 19, parágrafo único da Lei Complementar 64 de 1990, para a configuração de abuso de poder econômico, político ou dos meios de comunicação para fins de aplicação das sanções previstas no artigo 22, inciso 14 do mesmo diploma legal. Eu próprio, após a leitura do primoroso parecer do então vice-procurador-geral Humberto Jacques de Medeiros, que demonstrou, a partir da prova dos autos, o não comprometimento da normalidade e da legitimidade do pleito eleitoral, formei, num primeiro momento, convicção no sentido da desinfluência do eventual resultado dessa perícia no meu julgamento. Ocorre, contudo, que, se há um só membro desta Corte a ter como relevante para o julgamento da causa que determinado fato seja esclarecido, esse fato, ainda que para mim seja desinfluente, não pode ser considerado irrelevante e sua respectiva prova não pode ser tida simplesmente como inútil. Ademais, deve-se ter em mente que, em casos como o da espécie, o TSE é a única e última instância ordinária. Ainda que formemos maioria no sentido dessa desinfluência, devemos ter em mente que há ainda uma instância acima do Tribunal Superior Eleitoral. Assim, o TSE deve instruir amplamente o feito
não só pensando em seu próprio julgamento, mas também no julgamento a ser eventual e futuramente procedido pelo Supremo Tribunal Federal. Nessas condições, sem quebra da devida reverência aos que pensam em sentido contrário, acompanho o eminente ministro Edson Fachin para, acolhendo a preliminar, determinar a realização da prova pericial e é como voto, senhor presidente. Agradeço ao ministro Carlos Mário Veloso Filho a manifestação no sentido de acompanhar a posição divergente inaugurada pelo ministro Luiz Edson Fachin e ouço agora o eminente ministro Alexandre de Moraes. Boa noite, presidente, ministro Og Fernandes, ministro Luiz Salomão, ministro Tarcísio Vieira, ministro Carlos Veloso, e o ministro Sérgio Banhos, que está estourando rojão agora, que eu fiz a brincadeira com ele. Também cumprimento o vice-procurador-geral eleitoral, doutor Renato Brios, os advogados presentes, doutora Karina, doutor Rafael, doutor André. Presidente, eu já adianto que vou pedir vista dos autos em virtude das novas fundamentações trazidas que me trouxeram a necessidade de uma análise de pontos específicos. O ministro Luiz Salomão, em que pese ter acompanhado o ministro Og Fernandes, trouxe uma outra fundamentação, da mesma forma que o ministro Tarcísio Vieira acompanhou o eminente ministro Edson Fachin, mas também trouxe uma questão que me parece importante, numa análise mais detalhada, a questão do deferimento ou não da prova naquele momento. Então, eu peço aqui, venha a todos que aguardariam o encerramento do julgamento, eu peço vista e prometo trazer o mais rápido possível. Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Eu mesmo sou o último a votar e vou aguardar o voto do eminente ministro Alexandre de Moraes, de modo que, cumprimentando os senhores advogados, doutora Karina Cufa, doutor Rafael Mota, doutor André Maimone, observo que não há mais feitos na pauta, já deliberamos acerca da única lista que havia, que era do ministro Sérgio Banhos, e, como consequência, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a sessão. Uma boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite. Boa noite. Então,